Olá, irmãos amigos. Mais uma vez estamos aqui nessa sequência. Estamos mencionando, ensinando 7 lições sobre o grande Eu Sou, mostrando que é Jesus Cristo, a resposta de Deus para Moisés. Então estamos apresentando a vocês. Quero dizer, irmãos, amigos, vocês que estão nos assistindo, não sou melhor do que os demais. Eu sou um pesquisador do texto sagrado, das Sagradas Escrituras. Fiz um investimento alto nas línguas originais, ainda continuo estudando, vou morrer estudando, não paro de estudar o livro sagrado, nem as línguas originais. Vou terminar minha vida buscando mais e mais conhecimento. E esse conhecimento que Deus tem me apresentado, eu estou tentando transmitir a vocês. Essas mensagens podem ser divulgadas nos seminários, nas redes sociais, nos grupos. Estamos numa sequência Quem foi Jesus? Iremos pregar umas 500 mensagens sobre quem foi Jesus, no Novo Testamento, no Velho Testamento, em toda a palavra de Deus. Repito a vocês, todas as páginas da Bíblia estão marcadas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Jesus está em todas as páginas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Hoje nós vamos dar continuidade no texto de Êxodo, capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Veja só o que diz Êxodo 3, verso 13 e o verso 14. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Nós estamos na terceira lição deste assunto. Ontem, na primeira, nós tratamos sobre o nome. Ontem nós mostramos que no texto original está no futuro. Não está escrito eu sou o que sou, está escrito eu serei o que serei. E nós mencionamos um pouquinho sobre João. E o verbo se fez carne, João 1, verso 14. Também ontem eu mostrei a Bíblia judaica. A tradução dela está escrito eu serei o que serei. Ontem também eu mostrei a Torá. A Torá, a Bíblia dos judeus, o Pentateuco, os donos da língua hebraica, o povo hebreu, está escrito eu serei o que serei. Também mostramos um interlinear hebraico-português. Também está traduzido eu serei o que serei. Eles estão sendo fiéis no que está escrito no texto original. Tem muito mais materiais traduzidos, está escrito eu serei o que serei. Então é um verbo. Quando Moisés perguntou a Deus qual o seu nome, Deus respondeu um nome-verbo, o verbo ser, que é o verbo que Jesus vai se apresentar no Novo Testamento. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira, eu sou a fonte, eu sou a verdade, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro derradeiro, eu sou a porta. Imagina como Jesus, e tantas outras. Nós vamos tratar uma por uma nessa sequência aí, se você for acompanhando o que é o eu sou. Só que Jesus, ele vai se apresentar no presente. Quando nós lemos Moisés, ele falou no futuro. Jesus vai usar o eu sou no presente. Então ele vai mostrar aquele futuro que foi apresentado, se encarnou Deus e ele diz eu sou. Aquele futuro lá de apresentado a Moisés é o presente na pessoa de Jesus. Vamos dar sequência nos slides de hoje. A expressão hebraica Eié, Asher, Eié, em grego da Septuaginta, deixa eu dar uma explicação o que é a Septuaginta. A Septuaginta foi, na época de Cristo, a língua universal era o grego. O Velho Testamento inteiro foi escrito em hebraico. E interessante, uma das minhas professoras de hebraico, um dia ela me disse assim, Humberto, ela é judia, só que ela nasceu no Brasil. Hoje ela mora em Israel. Ela disse, Humberto, não é porque ele é judeu que ele fala hebraico. Eu sou judia, eu não falava hebraico. Eu não entendi quando ela me explicou isso. Agora eu sei que não é porque é judeu que fala o hebraico. Então naquela época, a Septuaginta,
a língua oficial era o grego. E a Bíblia foi escrita em hebraico. Como ler em grego? 70 rabinos, 70 eruditos se juntaram e traduziram todo o Velho Testamento para o grego. O Novo Testamento escrito em grego e o Velho Testamento traduzido para o grego. Agora existe uma Bíblia inteira em grego. Lembrando, é uma tradução, tá bom? A Septuaginta já é uma tradução, mas muito respeitada. Eu uso muito a Septuaginta. Grandes estudiosos das Sagradas Escrituras usam a Septuaginta. Seguindo aqui no slide. A Septuaginta foi traduzida por Ego Eimi Roon, que em português seria algo próximo de eu sou o ser, novamente o verbo, ou eu sou aquele que é. No Novo Testamento, vemos várias frases de Jesus com relação à sua identificação com o tetagrama, o Y, o H, o V e o H, que é o Iud, o Re, o Vav e o Re, que lá era o grande eu sou. Jesus se mostrou como o eu sou, com propósito, ou seja, aquele que se mostraria, que estaria no meio dos homens, que seria um de nós, que viria para salvar a humanidade, como havia sido profetizado nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Veja como aquilo que parecia complicado torna tão simples que até uma criança consegue entender. Às vezes a coisa parece tão complicada, mas a palavra de Deus torna tão simples que até uma criança consegue entender. Assim é a Bíblia, um livro tão complexo que os mais sábios não conseguem explicar. E ao mesmo tempo, um livro tão simples que qualquer leigo pode entender, dependendo unicamente de Deus, tá? No Evangelho de João, aparecem as enfáticas formas como que Jesus se identificava. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas, e aí nós temos os versos. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a videira. João 15, 1, de 1 a 5. Jesus é Deus encarnado. Ele também usou o verbo eu sou. Observe agora a diferença. Preste bem atenção nisso. Ó. Ele usou no tempo presente. Está clareando mais ou ainda está confuso? Quando Deus se apresentou a Moisés, ele diz, eu serei o que serei. Era Jesus. Eu serei o que serei. Moisés, eu vou vir em uma forma encarnada do ser humano, mas você não tem como entender. Agora, irmãos, depois de 2.000 anos, não, 1.000 e poucos anos depois de Moisés, 2.000 anos atrás de hoje, Jesus veio a esta terra e ele diz, eu sou. O mesmo verbo ser e o verbo se fez carne, encarnou. O mesmo verbo ser agora diz, eu sou, só que no presente. Está clareando? Aquela passagem difícil de Êxodo, está clareando? Nós temos mais ainda 4 mensagens pela frente, tá bom? Tem muita coisa ainda para estudarmos, mas vamos ver, vamos clareando mais. Vou usar alguns textos do Novo Testamento para explicar. Vamos agora explicar com o Novo Testamento aquilo que estou afirmando. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Daqui umas 10, 15 meditações eu vou entrar no assunto verbo, de João 1:1. Vou esclarecer aquele texto mais claro para vocês verem no Velho Testamento. Mas olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreendem. João 1, de 1 a 5. No princípio era o verbo. Lembre-se que o tetagrama, o Iud, o Re, o Vav e o Re, é o nome de Deus. Foi como Deus se apresentou a Moisés. E o que era esse nome? O verbo ser. Era um verbo. E o verbo se fez carne. O verbo lá que Moisés se apresentou se transformou em carne. Jesus Cristo.
O nome de Deus é um verbo, serei. O Evangelho de João inicia com exatamente a mesma primeira palavra da Bíblia em Gênesis, que no original em hebraico é Bereshit, no princípio. A segunda, terceira e quarta palestra sobre essa série Eu Sou, eu falo sobre o Bereshit, mostrando que Jesus é a primeira palavra da Bíblia, ele é o princípio. Ele mesmo diz que ele é o princípio. Jesus está em todas as páginas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Aquele verbo serei e o verbo se fez carne é Jesus Cristo. Eu serei o que serei. Mas Moisés não tinha como entender naquele momento. Os primeiros versos, especialmente João 1:1 e João 1:14, são muito especiais e reveladores da natureza divina de Jesus Cristo, que no princípio era o Verbo. João, em poucas palavras, consegue fazer uma síntese de diversos elementos que apontam para o Deus encarnado na pessoa de Cristo. Eu serei. Vamos ver detalhes que nos mostrarão que Jesus é Deus encarnado. Ele é Deus que se vestiu de humanidade, tornou-se um de nós por amor, veio para que pudéssemos ser salvos. Foi assim que se apresentou a Moisés: eu serei. Naquele momento, Moisés era impossibilitado de entender esse futuro. Até hoje, a grande maioria ainda não entendem. Quando Deus falou com Moisés, Moisés era impossibilitado de entender o futuro, como nós hoje só entendemos o futuro que está na Bíblia. Mas o dia de amanhã não pertence a nós. Penúltimo slide de hoje. Continuando lendo o Evangelho de João, vai ficando mais claro. O eu serei. Veja. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca, olha esse finalzinho, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. João 1:14-18. Olha só, Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. O Verbo se fez carne. Eu serei o que serei, Moisés. Deus falou com Moisés no futuro. Eu virei na pessoa, eu vou me vestir da humanidade, Moisés. Você não tem como entender isso agora, mas eu vou fazer isso por amor ao ser humano. Deus fez isso por amor a mim e a você. Ele falou lá da encarnação, ele viria na pessoa de Cristo. Nós precisamos compreender isto. Parece passagens difíceis, não é? Se nós nos dobrarmos, colocarmos o joelho e perguntarmos a Deus, Ele quer revelar a sua palavra a nós. Ele quer fazer isso, mas nós somos preguiçosos para estudar a Bíblia, para buscar o conhecimento que Deus quer aplicar em cada um de nós. Pense nisto. A Bíblia, irmãos, fala de Jesus em todas as páginas, nunca vai fugir. No término dessas mensagens, eu vou provar o nome ainda sobre Jeová, que é usado de maneira errada, não pode. Último slide de hoje. Os vocábulos habitou entre nós e vimos sua glória, apresenta claramente o eu serei. Mas, para esclarecimento completo, João registra as seguintes palavras de Deus: nunca foi visto por alguém. Nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Olha, habita entre nós, vimos sua glória, João já deixou claro para nós. Só que ele diz, Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Eu serei o que serei, era Jesus Cristo.
Leia atentamente, Deus nunca foi visto. É a explicação clara sobre o eu serei. Daí João diz, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Quando Deus se apresentou a Moisés, ele falou sobre esse futuro, que na revelação pessoal de quem ele era, seria no futuro, na pessoa de Cristo, onde todos poderiam ver. Espero que cada meditação esteja ficando mais clara, o entendimento para cada leitor. Há 2000 anos atrás, data de hoje, Deus se revelou na forma de homem. Eu serei o que serei. O Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós. Reconheça Jesus Cristo. Se entrega a Jesus Cristo. Ele quer salvar a tua alma. Ele te ama. Ele quer fazer uma obra na tua vida. Esses textos mais complicados, eu estou apenas tentando esclarecer algumas passagens difíceis da Bíblia. Mas olhe, a Bíblia é um livro simples de entendimento quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós vivemos pela fé. Se entrega a Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Você que já é crente, estude a palavra de Deus, busque mais conhecimento, não para a glória humana, mas para a glória do Pai Celestial. E Deus quer nos dar mais e mais conhecimento. Aceita esse presente de Deus. É um privilégio estudar a palavra de Deus. E Deus quer, na limitação humana, que nós venhamos estudar mais e mais a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus. Esta série, Quem foi Jesus, tem um objetivo de esclarecer mais a palavra de Deus para a sua vida e te ajudar a crescer no conhecimento e na graça. Que Deus vos abençoe. Quero orar nesse instante. Obrigado, Pai, por este momento. Abençoa cada alma que está assistindo estas mensagens, esses estudos. Abre o entendimento, ó Deus, de maneira que possa compreender o ensinamento da Tua palavra. Fica conosco, Deus, precisamos muito do Senhor. Eu te oro, Pai, agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.